naquilo que você está falando, você pode fechar um negócio, pode não fechar um negócio. Às vezes um detalhe naquilo que você fala, a maneira que você fala, o jeito que você fala, às vezes a roupa que você está vestindo, pode impactar completamente naquela apresentação, naquela negociação, naquele detalhe que falta para poder você alavancar aquela oportunidade ali na tua vida. Então, diante disso, a gente tem um caminho para poder falar bem em público. Eu não falei 2, 3, 4, 5. Eu estou falando que existe um caminho para se falar bem em público. Vocês querem que eu fale para vocês esse caminho? Não, eu não estou sentindo firmeza, acho que vocês não querem, não. Sim. Vocês querem que eu fale? Sim. Eu vou botar no final da palestra de hoje esse caminho. É um caminho que é muito simples, mas que se vocês aplicarem em cada apresentação, em cada reunião, em cada negociação, vocês vão atingir um resultado extraordinário. Bom, para a gente começar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trabalhar da seguinte forma. Para a gente começar, a gente vai encontrar aí uma dupla, um trio, a gente vai fazer isso de pé já, mas deixa eu explicar primeiro como que a gente vai fazer. A gente vai perguntar para as pessoas que a gente encontrar aí no meio do caminho, quais as dificuldades que elas têm de falar em público. Quais são as dificuldades que você tem quando você vai falar em público? Você vai perguntar isso. E segundo, o que você espera dessa palestra aqui, desse bate-papo aqui de hoje? Então podem ficar de pé, por favor. Isso. Podem encontrar duplas ou trios, todos. É um prazer imenso recebê-los aqui na Livraria Saraiva, no CV Café. Meu nome é Diogo Hudson, eu sou coach e desenvolvo pessoas em empresas, desenvolvo pessoas individualmente e trabalho com diversos cursos da minha empresa, que é a DH Desenvolvimento Humano. Lá temos cursos de oratória, cursos de coaching, e essa noite é uma noite muito especial, que a gente vai falar de um tema que na verdade é importantíssimo, mas que ele não é dado na graduação e você precisa dele. Ele não é dado nem no ensino médio, você apresenta um monte de trabalho e você precisa dele. Quando você chega numa pós-graduação, também não é dado esse tema e você precisa dele. Aí quando você vai para uma empresa, você vai trabalhar nessa empresa, você precisa muito desse tema e também não te ensinam. E o que acontece é o seguinte: falar em público, todo mundo sai falando, mas com as técnicas que eu vou passar para vocês essa noite, vai aumentar mais ainda o potencial de vocês de falar em público. Então, diante disso, eu vou passar para vocês diversas técnicas sobre oratória. Só que a gente vai começar aqui discutindo aqui alguns assuntos que a gente já discutiu aí em duplas, em trios. Eu quero sentir aqui como é que está esse grupo, como é que está essa turma. Porque o grande desafio do meu trabalho é nunca saber o que vai acontecer, não é? Um grupo desse tão heterogêneo, que tem pessoas trabalhando em áreas completamente diferentes. E eu tenho o grande desafio de trazer temas comuns aqui, que vão acrescentar no dia a dia de vocês. Principalmente, trazer técnicas, trazer dicas, que vocês vão poder aplicar já, a partir de amanhã, de forma imediata. E vai ter um resultado extraordinário no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês. Então, diante disso, o que vocês discutiram aí? Quais são as maiores dificuldades? Quais são as dificuldades comuns aí que vocês têm de falar em público? Quais são? Nervosismo, medo de falar em público, o que mais? Timidez. Falar rápido. Falar embolado. Falar embolado, falar rápido. Falar sem uma dicção correta. Dificuldade comum também, a dicção, né? Tem gente que ao invés de falar para a última pessoa da plateia, fala para a primeira pessoa da plateia. Então eu vim aqui essa noite conversar com vocês sobre oratória. Vai ser uma palestra muito empolgante, né? Então, tem gente que tem essa dificuldade. O que mais? Oi? Usar caco. Insegurança. Usar o quê? Caco. O que é usar caco? Você chama de caco. Eu chamo de vício de linguagem, né? Entendeu? O que mais? Eu sinto que se abrir as janelas vai ser pior, mas a gente pode ser democrático que eu fui ontem. Olha só, o ar-condicionado está com defeito, isso é uma realidade.
A gente já chamou técnico aqui, eu falei com o pessoal do CD Café, eles não foram irresponsáveis, eles chamaram o técnico aqui, o técnico veio aqui, veio, olhou, ele falou que precisa de um tempo para consertar, não é da noite para o dia, então assim, a gente faz o máximo para dar o conforto para os nossos alunos. Não foi possível, isso já é um fato, não adianta a gente discutir. Só tem duas possibilidades, ou ficar do jeito que está, ou abrir a janela. Ontem eu fui bem democrático, a maioria das pessoas preferiu continuar do jeito que está. Eu vou perguntar hoje para ser democrático hoje de novo. Levanta o braço quem prefere abrir as janelas e a porta. Dois. Ok, então pode abaixar o braço, a gente vai ficar assim até o final, tudo bem? Deixa eu só dar uma dica a vocês. Ontem a palestra foi sobre gestão de mudanças. O que eu falei para as pessoas ontem eu vou repetir hoje. Geralmente no início fica mais quente porque o nosso foco ainda está na coisa de sair da rua, do trabalho, vir correndo, não sei o que lá e chegar aqui e a gente está agitado. A partir do momento que a gente começa a se concentrar mais no trabalho e na palestra, a gente começa a tirar o foco do calor e colocar o foco em outro lugar. E aí vai acalmando, vai ficando mais tranquilo, ok? Mas de qualquer forma, eu peço desculpa pela estrutura, a gente tenta ao máximo dar o conforto para os nossos alunos, a excelência, mas são coisas que acontecem. Então, democraticamente estamos acertados, sim ou não? Sim. Beleza. Então vamos continuar aqui. Quais são as maiores dificuldades de falar em público? Falando de nervosismo, medo, cacos, que é uma nova expressão para mim, eu chamo isso de vício de linguagem, mas eu vou falar de caco, gostei. Bom, que mais? Dificuldade de falar em público. Enfrentar uma plateia. Insegurança, oi? Enfrentar uma plateia. Enfrentar uma plateia. É porque é engraçado isso, né? Quando você chega no tete-a-tete assim, a pessoa fala, e às vezes você tem que virar para você e falar assim, pô, não dá para você ficar um pouquinho só em silêncio, para dar um minuto de paz. Mas a pessoa fala tanto, quando chega em público não, trava tudo, não sabe direito como que vai falar, o jeito que vai falar, a forma que vai falar. E é engraçado que eu tenho um aluno, ele é um líder religioso, e ele é o contrário, ele fala para a plateia de 3.000 pessoas, e quando chega na informalidade do tete-a-tete, ele tem uma dificuldade enorme de falar assim com as pessoas, de abordar as pessoas que ele não conhece e falar. Cada um tem um tipo de dificuldade. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com as dificuldades aqui da oratória. Nos papos que a gente teve aqui, todo mundo falou sobre pessoas na plateia que fazem perguntas assim, sempre tem episódio de fazer perguntas. Dificuldade, né? Então vamos lá, dificuldade. A gente chega, demora ali um mês se preparando para aquela palestra, organiza todos os slides, estuda, compra um livro que não tinha nem no Brasil, não tinha nem no planeta Terra, traz o livro lá de Marte, estuda, se prepara, você começa a sua palestra, você fala, boa noite, eu vou falar sobre o tema tal, você dá 2 minutos de palestra, uma pessoa levanta o braço e faz uma pergunta que não tem nada a ver com tudo que você se preparou, com tudo que você estudou. O que a gente faz, cara? Quer ver um outro exemplo de prova oral? A pessoa que está há anos tentando passar no concurso. Anos. Aí está estudando e a última fase é a prova oral. Ela estudou pra caramba, ela fez de tudo. Aí na prova oral, por exemplo, eu preparo pessoas para a prova oral de concursos de juiz federal, né, do Ministério Público. E, por exemplo, o Ministério Público Federal, eles sorteiam na hora o que vai cair. Eles sorteiam na hora. E a pessoa que tira ali, que vai fazer a pergunta, ela escolhe geralmente um tema que é aleatório. Então, por mais que ela se prepare, estude de tudo, chega na hora que pode ter um tema que a pessoa não estudou. E aí? Vai ficar calado e vai falar assim, não, passa a vez, ou então vou consultar os universitários. Não tem condição. O que fazer? Uma grande dificuldade também, essa. A gente vai falar disso daqui a pouco. Diogo, pode falar. Gentileza, eu tenho uma dificuldade que é o seguinte, eu sempre fico em dúvida se eu devo falar de acordo com o que a gente imagina que aquele público específico espera, no tom, na qualidade, né? Enfim, ou que eu devo falar de acordo com meus próprios ideais, meus próprios pontos de vista, minha visão de mundo, independente do que as pessoas vão ficar achando. Olha, a gente tem que alinhar a expectativa. Por quê?
Porque a palestra não é pra gente. Se a palestra fosse pra gente, a gente filmava, ficava vendo, batia palma pra gente mesmo. A gente está dando a palestra para o público, mas ao mesmo tempo, esse público espera que a pessoa que esteja aqui na frente tenha um posicionamento, uma firmeza, uma opinião. Então existe um equilíbrio no que você está falando. Quando eu fiz a primeira pergunta, que são quais as dificuldades comuns, só que eu fiz uma segunda pergunta para vocês, não sei se vocês repararam. A segunda pergunta é o que eu espero. E esse é o momento que eu vou trabalhar com vocês, o que vocês esperam. Porque quando você trabalha antecipadamente esse alinhamento de expectativa, você consegue dar uma direção na tua palestra exatamente em cima do que aquele público precisa. Uma vez eu fui dar uma palestra, e essa palestra que eu dei, o cara falou assim, não, são médicos, mas são médicos assim, iniciantes. Eu cheguei lá, eram só médicos experientes. Só pela abordagem do público, eu já poderia começar ali de um jeito errado e terminar de um jeito mais errado ainda. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi era outro público, vamos alinhar a expectativa. Vira uma pessoa que está do lado e pergunta o que ela espera. Pronto, eles perguntaram, agora deixa eu ouvir o que vocês esperam. Pronto, aí você se retroalimenta, você se abastece. E aqui é uma prévia, é uma preparação para poder você dar o direcionamento daquilo que você vai falar. Existem várias técnicas, tá? Até aqui eu já apliquei um monte de técnica de oratória com vocês. Para você. Até aqui eu já apliquei um monte de técnica com vocês, não sei se vocês repararam. Eu cheguei na sala, é o calor, é não sei o que lá, é o constrangimento de ninguém conhecer ninguém e tal, não sei o que lá, é o negócio do horário, teve gente que foi correndo, não sei o que lá. De repente, estava todo mundo um falando com o outro, as pessoas tiraram a atenção de mim, colocaram a atenção em cada um, já mudou o clima completamente, porque quando as pessoas estão aí sentadas e vem palestrante, esse palestrante parece que precisa provar alguma coisa para as pessoas aprovarem. Parece que é assim, eu estou aqui esperando e ele tem que ser bom mesmo para me convencer que ele é bom. É inconsciente, o julgamento é inconsciente, vai, flui. A gente começa a criar experiência, a gente começa a trazer experiências anteriores e a comparar. Ah, mas a idade, mas a roupa que está usando, mas não sei o que lá, mas parece um fulano que já teve, não vai ser bom, não sei o que lá. Aí não, aí quando eu tiro o foco, eu quero fazer isso aqui, aí mudou a atenção, aí voltou a atenção para cá. Então assim, isso já é uma técnica, quebra-gelo. Segunda técnica, você trazer problemas comuns. Eu ia falar isso mais à frente, mas já que você perguntou, eu vou antecipar. Todo político, ele começa o discurso sempre falando de problemas comuns. E ele leva todo mundo a concordar para o mesmo ponto. Não sei se já pararam para pensar nisso. Porque o último governo teve muito problema, teve muita corrupção, a violência foi enorme. Vocês concordam com isso? Sim! E a partir do momento que todo mundo concorda com um ponto comum, todo mundo aprova a autoridade de quem está falando. Então qualquer coisa que a pessoa fale em sequência, é mais fácil das pessoas concordarem com ela. Então aqui eu já estou aplicando outra técnica com vocês. Agora eu vou aplicar outra técnica, que é alinhamento de expectativa. Que é, o que eu espero dessa palestra? O que eu espero? Eu quero ouvir vocês. O que vocês esperam dessa palestra? Ela queria falar, pode falar. Então, é sobre o tom da pessoa, né, a energia com que ela fala. Tem gente que fala sem visualmente, é bem interessante. Você tenta focar no assunto, mas a constante do tom da pessoa, da fala, é tão difícil de seguir que não funciona. A gente vai falar aqui de voz. Quando eu falar de voz, eu vou falar sobre a firmeza da voz, a assertividade da voz, o volume da voz, o tom de voz, o quanto que isso influencia ou não na atenção da pessoa. Ok? Vamos lá, o que vocês esperam dessa palestra? Será que eu dou conta? O que vocês esperam? Não sei se eu vou dar conta não, cara. Muita gente, tá calor. Não sei se eu vou dar conta. O que vocês esperam? Técnica, metodologia. Técnica, metodologia. Técnica e metodologia. O Tiririca tem técnica para falar em público? Não. Tem metodologia para falar em público? Então por que ele recebeu tanto voto? Porque a oratória dele foi espetacular e maravilhosa. A nossa percepção de oratória é técnica, metodologia, método e desenvolvimento. Não, oratória eu preciso atingir tal resultado. O meu discurso precisa ser trabalhado
para atingir esse resultado. Se eu atingir esse resultado, a minha oratória foi positiva. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: eu vou passar aqui método sim, vou passar técnica assim, pode ficar tranquilo, eu vou passar. Mas eu quero mostrar para vocês que oratória não é transformar a pessoa num robô. Oratória não é criar um jeito de se falar. O jeito natural é o jeito que as pessoas te compram mais. O jeito verdadeiro. Se você consegue passar para a pessoa que você é um ser humano comum, se você mostra para a pessoa que você é uma pessoa interessante, mas é uma pessoa comum, a pessoa vai entender verdade nos seus olhos. Ela vai entender verdade no teu discurso. E assim, acrescentando algumas técnicas que eu vou passar para vocês, você potencializa absurdamente a tua oratória. Então, quando a gente fala em oratória, eu não quero que vocês pensem que o que eu vou falar com vocês aqui essa noite vai ser um discurso de transformar a pessoa num robô, que existe uma fórmula de bolo. Não. O que existe existe um objetivo de um discurso para atingir esse resultado. Se eu cumpro esse objetivo, eu atingo esse resultado. Ponto. Vou dar um exemplo. Um discurso que eu estou trabalhando aqui, uma palestra, para poder, por exemplo, terminar e vender na hora, é uma coisa. Se eu for vender pelo telefone depois, é outro tipo de palestra. Se eu for marcar uma reunião depois daquela palestra para poder vender, é outro tipo de palestra, porque os objetivos são completamente diferentes. Tá claro? Então vamos lá. O que mais vocês esperam? Metodologia. Falei que eu vou dar técnica, vou dar metodologia. Só não vou transformar a pessoa num robô. O que mais? O que mais? Oi? Novidade. Novidade. O que mais? O que mais? Vocês esperam nada? Espero verdade. Espera verdade. O que mais? Desbloqueio. Hã? Desbloqueio. Desbloqueio. O que mais? O que mais? Quem espera sair dessa noite transformado? Levanta o braço. O pau. Isso é coisa de marido e mulher. Quem espera sair daqui transformado? Quem tem muito medo de falar em público absurdamente? Levanta o braço. Isso. Agora abaixa o braço. Agora levanta o braço e tem medo enorme de falar em público e quer se livrar disso agora, nesse exato momento. Levanta o braço, só para ver. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Agora continua com o braço levantado. Quem quer vir aqui na frente como voluntário e começar agora falando em público de um jeito e no final dessa palestra sair completamente transformado, aplaudido de pé e levando isso pro resto da vida. Continua com o braço levantado. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Ok. A dificuldade dessas pessoas que estão com o braço levantado de 1 a 10, sendo 1, pouquíssima dificuldade, 10, muita dificuldade, medo, dificuldade, 1, nenhuma, 10, muita. Levanta o braço, quem está com o braço levantado, porque eu não consigo guardar. Essas são as pessoas que querem fazer exercício. Ok, de 1 a 10. 7, de 1 a 10. 1 é nenhuma dificuldade? Então você não precisa fazer exercício. De 1 a 10. 5. 4, 5. Então você falou? Vem pra cá. Salva de palmas pra ela. A história é a seguinte: tudo que eu faço, eu mostro na prática. Tudo que eu faço, eu mostro na prática. Porque o meu trabalho é um trabalho sério. É um trabalho de desenvolvimento humano. E para a gente se desenvolver, a gente precisa fazer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é exatamente o que ela acabou de fazer. É tomar uma decisão com coragem. Cara, eu tenho certeza absoluta que muito mais gente teve vontade de levantar o braço e não levantou. E foi engraçado o filtro que foi sendo feito na sala, né? Tipo, 40% da sala estava com o braço levantado, daqui a pouco 20% da sala, daqui a pouco 3 pessoas estavam com o braço levantado, 4 pessoas. E coragem para decidir. E agora que ela decidiu, é uma outra etapa, que é a etapa da ação. A ação começa, às vezes, pelo não conhecimento da técnica. A ação, às vezes, a gente começa a desenvolver alguma coisa e erra. E ela vai errar, e eu vou errar, e todos nós vamos errar. Só que a questão toda é, com as técnicas, ela automaticamente vai ajustando esses erros e vai melhorando. Ela vai modelando isso. Vocês vão ver como que ela vai sair daqui no final dessa palestra. O pessoal que chegou depois, eu vou repetir. Existe
um caminho para falar em público. Eu não estou falando 2, 3, 4, 5, 10. Eu estou falando um caminho. E eu vou contar para vocês qual é esse caminho no final dessa palestra. Então ela vai palestrar agora. Talvez eu chame ela no meio da palestra também, para poder ela dar uma palhinha, porque até lá ela já está dando espetáculo. E no final da palestra, ela vai vir de novo e vai dar um show, e a gente vai aplaudir ela de pé para poder encerrar o curso. Tudo bem? Tranquilo? Qual é seu nome? Suzane, por favor, o palco é seu. Se apresente profissionalmente para esse pessoal, ok? Boa noite, eu sou Suzane, tenho 43 anos, sou formada em pós-graduação de gestão de pessoas, mas eu ainda não atuo na área. No momento eu trabalho de secretária escolar e eu busco assim, um empurrão para eu poder estar dentro da minha área. Eu estou sempre me atualizando, fazendo cursos, né? E sempre que eu vou para uma entrevista de emprego, a primeira coisa que as pessoas que estão me entrevistando perguntam: você tem experiência na área? Porque eu preciso de uma pessoa altamente gabaritada para deixar nas suas mãos o cargo que eu estou precisando. E aí eles ficam falam que eu não ser sinceros e tudo, e ficam aguardando, me pedem para aguardar uma oportunidade. Ok. Legal. Bacana. Aí eu falo pra vocês. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Vocês vão concordar comigo. Se ela tivesse muito medo de não conseguir enfrentar esse medo. Medo a ponto de enfiar a cara dentro da blusa se eu perguntasse quem queria vir aqui na frente. Você acredita que ela falaria do jeito que ela falou? Não. Mas sabe o que acontece? Não, calma, deixa eu trabalhar com você, por favor, é pro seu bem. Deixa eu te falar uma coisa com vocês. A maioria daquilo que a gente acha, às vezes, é uma autocobrança absurda. E geralmente não é para aquele caminho, é para um outro caminho. Eu não vou falar o que eu vou trabalhar com ela. Até o final dessa palestra, vocês vão perceber o que eu vou trabalhar com ela. Em oratória, a gente tem muitas coisas a serem trabalhadas. A gente trabalha o olhar, a gente trabalha a voz, a gente trabalha o corpo, a gente trabalha o medo, a gente trabalha a insegurança e a gente trabalha a autoestima. A gente trabalha uma série de coisas até a pessoa falar em público. Inclusive, quando a gente monta um discurso, principalmente um discurso de emprego, a gente tem o seguinte: a gente tem a mania de colocar os defeitos na frente das qualidades. E a gente tem a mania de colocar a técnica na frente das atitudes. O que faz a grande diferença no mercado de trabalho? São as atitudes, os comportamentos ou é o conhecimento técnico? O que vocês sentem que faz a grande diferença? As atitudes e os comportamentos, não é? Então, as atitudes e os comportamentos estando na frente de um discurso, mudaria alguma coisa em relação ao que ela falou? O que vocês sentem? Mudaria sim ou não? Sim. Pouco ou muito? Então, às vezes, não é só como que a gente fala. Às vezes não é só o que a gente fala, mas é como que a gente fala. Então, o que eu vou trabalhar com ela são várias questões. A gente vai trabalhar corpo, a gente vai trabalhar estrutura de discurso e a gente vai trabalhar uma coisa chamada significado interno. Porque se a gente não tem uma força interna, o discurso se torna frágil. A gente vai trabalhar um monte de coisa com ela. Beleza. De 1 a 10, qual a nota que você dá para a apresentação que você acabou de fazer? 4. O que você sente que precisa melhorar? Eu preciso ser assertiva. Na hora que eu estou falando, minha barriga tremendo, minha respiração. Às vezes eu busco um pouco de respiração também. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando a gente escuta uma pessoa, se a pessoa falar 10 qualidades e falar um defeito, em que vocês acham que a gente presta mais atenção? Nas 10 qualidades ou no defeito? Quando uma pessoa está sendo entrevistada,
o entrevistador, ele presta mais atenção no defeito ou na qualidade? No defeito. E a gente, enquanto ser humano, a gente tem mais facilidade de exaltar as qualidades ou os defeitos? Os defeitos. A gente tem muito mais facilidade de exaltar os defeitos do que as qualidades. Isso faz diferença? Pouco ou muita? O que você sente a respeito do que eu acabei de falar? Sim, me sinto insegura. Você se sente inseguro? Insegura por quê? Por causa da plateia? Por causa daquilo que você quer? Eu quero que você imagine que você esteja numa situação profissional. Observar. E outra qualidade além dessa? Vamos? Eu sou muito sensível. Muito sensível. Vamos lá. Vamos focar agora no mercado de trabalho. Você falou que sabe ouvir, você falou que sabe observar, você falou que é muito sensível. Quer dizer, sensível não dá. Muito flexível. Flexível. Essas qualidades, como que o mercado de trabalho poderia ouvir essas qualidades e se sentir atraído por essas qualidades? Como que eles poderiam ouvir? Eu sou mais persistente. Você é persistente? Ok. É positivo ouvir isso? É positivo ouvir isso. O que mais? Eu sei, você me chama atenção. Eu sei que você me chama atenção, mas eu escuto, eu sei ouvir, entendeu? E tirar uma coisa positiva pra mim, mas também eu não discuto. Tá. Então, você falou que sabe ouvir, você falou que é uma pessoa observadora, você falou que é uma pessoa flexível, você falou que é uma pessoa persistente. Por que você não falou isso primeiro, lá no primeiro discurso? Por quê? Porque eu não tenho segurança. Porque você não tem segurança para falar isso. Então, assim, quando a gente assume as nossas maiores dificuldades, isso é muito bonito. É muito bacana a gente assumir as nossas dificuldades. Eu quero uma salva de palmas para ela, porque ela acabou de... Quando a gente assume as nossas dificuldades, isso é o primeiro passo da mudança. Porque no processo de aceitação nossa, porque a gente não se aceita, a gente não aceita nem as nossas qualidades e nem os nossos defeitos. Então, a partir do momento que a gente assume que a gente tem uma fragilidade, que a gente tem uma dificuldade, e cara, ela está sendo muito corajosa de assumir isso com um monte de gente aqui. Se a gente assume isso, a gente começa o nosso processo de aceitação. E quando a gente se aceita, todo mundo aceita a gente. Fica tudo mais fácil. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Então, diante disso, a primeira coisa que eu vou pedir para você me dar é a entonação da tua voz. Vou pedir para você falar um pouquinho grave, ok? Dá uma boa noite, não precisa forçar, não precisa olá, boa noite, não. Boa noite. Dá uma boa noite, estilo Patrícia Poeta, estilo Fátima Bernardes, uma boa noite lá para aquela última pessoa que está lá. Só isso, boa noite. Vamos lá, um pouquinho mais grave, vai lá. Vamos lá? Vai? Ok. O que você sente dessa voz? Um pouquinho menos suave. Um pouquinho menos suave. Agora continua falando com essa voz lá para a última pessoa. Como que você ficaria, como você se sentiria se você tivesse sido contratada já para esse trabalho que você tanto quer? Pode falar para a pessoa que está lá no fundo, pode falar. Fala lá. Como você se sentiria se você já tivesse sido contratada para esse trabalho que você tanto quer? Bem, se eu tivesse sido contratada, eu estaria me sentindo assim, realizada, feliz. Ok. A voz dela já mudou? Pouco ou muito? A credibilidade, a confiança que vocês ouvem nessa voz é melhor ou pior do que a primeira? Melhor. A diferença é pouco ou muita? Muito. Agora, eu quero que você fale com total segurança. Se você já tivesse sido contratada, eu quero que você fale que você vai aplicar a primeira qualidade sua, a capacidade de ouvir. Eu quero que você fale para a última pessoa que está lá. Como que, se você já tivesse sido contratada? Bom, eu fui contratada e essa questão de ouvir realmente é uma qualidade minha e eu vou aplicar isso aqui. Fala do teu jeito, vai lá, para a última pessoa que está lá, com segurança, vai. Grave, vai. Eu fui contratada e essa qualidade de ouvir as pessoas, eu espero que eu saiba
ver as diferenças entre as pessoas e estar sempre apta a ajudá-las também. Ok. Já mudou alguma coisa? Não. Salve de palmas para ela. Vocês acreditam que ela já esteja começando a ficar um pouco mais segura? Essa segurança estava só na voz, estava só na diferença da voz, estava só na diferença do corpo. Não, essa insegurança era interna. E agora, quando eu comecei a explorar as qualidades dela, tudo dentro dela mudou. Você é capaz de dar conta de um trabalho com todas essas qualidades que você tem? Se você fosse contratada, você daria o teu máximo para dar conta desse trabalho? Eu estaria dando o máximo. Você estaria dando o máximo. Isso foi verdade que ela falou? Como que vocês se sentem em relação à credibilidade e à confiança a respeito do que ela falou? Vocês agora confiam mais no que ela falou, sim ou não? Sim. Então até aqui, você já teve uma boa melhoria. O que você sente que você já melhorou e já mudou? O que você sente? Pode falar. Estava com a barriga tremendo um pouco. E aí? Já está mais relaxado. Já está mais tranquilo, mais relaxado? E você se sente mais segura? Um pouco mais segura. Então, beleza. Então, eu vou pedir uma salva de palmas para ela. Agora a gente vai falar um pouquinho de teoria e eu vou continuar trabalhando com ela até o final da palestra. Tudo bem? Então, diante disso, a gente fez uma apresentação e eu vou passar para vocês a agenda dessa noite. Eu vou passar para vocês aqui o compromisso dessa noite meu com vocês. Eu vou começar falando como lidar com o medo. O medo que tanto ele nos perturba, ele fica ali o tempo inteiro perturbando a gente, ele nos perturba, ele fica falando no nosso ouvido, ele fica nos impedindo, ele fica na inércia, mas eu vou passar para vocês uma outra forma de lidar com esse medo. Bom, segundo ponto, como a postura e o corpo fazem diferença. A gente vai falar um pouco sobre o corpo, como que o corpo fala por si só, não só a voz fala, mas o corpo fala muito mais do que a voz, a gente vai ver isso aqui. Terceiro ponto, como organizar um discurso. A maioria das pessoas estuda, chega em cima da hora, no momento de fazer aquele discurso, ela pensa que tem 3 horas, mas às vezes ela só tem 12, 10 minutos. Então, se você cria uma boa estrutura e organiza bem esse discurso, muda completamente a percepção da pessoa que está ouvindo. E quarto, qual o verdadeiro caminho para falar bem em público? Eu falei que não são 10, não são 5, não são 2, é um caminho. E no final dessa palestra eu vou falar o verdadeiro caminho. E vocês vão ver como que ela vai mudar no final dessa palestra. Vamos seguir. Então, diante disso, a gente tem aqui o conceito de oratória. O que é a oratória de alto impacto? O que é essa metodologia? É um método inovador, baseado na andragogia, onde a gente pratica o tempo inteiro. Da mesma maneira que ela estava aqui falando, vocês observando ela, isso estava sendo trabalhado dentro de vocês, porque naturalmente, quando tem uma pessoa aqui na frente, existe um espelhamento de você aí inconscientemente estar se colocando no lugar da pessoa. A primeira reação é julgar. Ela poderia ser melhor nisso, melhor naquilo, mas eu também não sou bom nisso nem naquilo. Então tem que observar mais para poder melhorar. Então existe esse conceito dentro da andragogia da prática. A gente agrega técnicas de teatro, técnicas de coaching, de neurolinguística, hipnose, yoga, fonoaudiologia, a toda a oratória clássica. Eu não tenho uma formação de fonoaudiólogo, mas eu tenho uma formação de ator, práticas de meditação, yoga, e eu coloco tudo isso aplicado na metodologia do coaching para poder a pessoa realmente sair de um estado e ir a outro estado, em fração aí, às vezes, de minutos, a pessoa melhorar absurdamente. Às vezes não é só o externo, mas é o interno que tanto incomoda, que o externo termina reagindo. O medo faz o corpo da gente reagir, a voz da gente fica trêmula, a gente às vezes gagueja ou fala rápido demais, a mão fica insegura, vai no bolso, vai atrás, gesticula, o que eu faço? Então o nosso corpo, ele reage, ok? Você pode sentar, porque essa daí ela está filmando, aqui tem outra cadeira ali. Tem aqui do lado dela. Beleza. Obrigado. Vamos seguir. Então, diante disso, isso é o oratório de alto impacto. Qual é o meu objetivo quando eu criei essa metodologia? Eu desenvolvi essa metodologia uma vez que o pessoal da OAB me convidou para dar aula para advogados. E eu achava que não ia dar conta. Eles falaram assim, não,
vem aqui dar uma aula aqui. Eu falei, não, vamos fazer um projeto experimental, tá? Tranquilo, Diogo, tá tudo pronto, primeira turma montada, vamos fazer esse projeto experimental para 120 pessoas, cara. Fazer um projeto experimental para 120 pessoas? Cara, como assim? Eu não vou dar conta, eu não sou professor de oratório. Não, mas você é muito bom falando, vem aqui e dá esse projeto. Então, eu comecei a treinar advogados aqui no Rio de Janeiro, na OAB do Rio, e depois eu comecei a treinar advogados no Brasil inteiro, até que eu caí no mercado corporativo e desenvolvi muita gente dentro das empresas e comecei a montar meus próprios cursos. E dessa forma, eu desenvolvi essa metodologia que tem o objetivo de desenvolver o orador para ser assertivo, com foco em resultados, que geram adesão ao ideal, produtos ou projetos apresentados. Assim transformamos o discurso em uma verdadeira mensagem publicitária. O que eu quero deixar bem claro para vocês? Que o momento que você está palestrando, talvez seja o único momento que você tem de conseguir persuadir aquela pessoa que está te ouvindo. Talvez no momento que você está falando aqui na frente, talvez seja o único momento que aquela pessoa vai ter interesse de vender. Talvez seja de comprar o teu produto. Talvez seja o único momento, a única oportunidade que você vai conseguir levar aquela pessoa ao estado que você tanto deseja. Talvez seja o único momento que você agarrar aquela oportunidade profissional, de agarrar aquela promoção dentro da empresa. E tudo isso tem técnica para poder você potencializar a mensagem que você está falando. Então, o meu objetivo com essa metodologia é transformar o orador num verdadeiro apresentador, que ao invés de fazer um discurso, ele vai trabalhar uma mensagem publicitária. Ok? Um dos grandes diferenciais desse método é isso que eu estou usando. Não sei se vocês viram, mas eu não estou usando PowerPoint, eu uso o Prezi. O Prezi é um programa gratuito que vocês podem adquirir, não tem nada a ver comigo, é um programa que está na internet, vocês podem usar ele online, é o Prezi.com. O Prezi é muito mais simples do que o PowerPoint e ele é muito mais bonito, muito mais completo. Vocês podem usar o Prezi para poder fazer as apresentações de vocês, ok? Bom, um breve histórico, a oratória vem lá do Egito Antigo, quando os sacerdotes preparavam ali os faraós para fazer os discursos. Depois veio para a Grécia, e na Grécia começaram a serem desenvolvidas escolas de retórica, que começa com Borges, o grande orador. O que eram as escolas de retórica? As escolas de retórica eram pessoas que eram nômades, que eles iam de tribos em tribos explicando essas técnicas para os líderes. Porque com essas técnicas de persuasão, com essas técnicas de argumentação, eles poderiam conduzir melhor aquele grupo. Os romanos começaram a acrescentar algumas coisas na oratória, como por exemplo a gramática, como por exemplo a declamação. Os romanos fizeram isso muito bem. E nos dias atuais, a gente sabe que a oratória está em todos os lugares, principalmente nos cargos de liderança nas empresas. Então, diante disso, o que a gente tem a falar agora é introduzir esse tema que é como lidar com o medo. Vira para a pessoa que está do lado e faz essa pergunta para ela: como lidar com o medo? Pode fazer aí essa pergunta. Escuta o que ela tem para falar aí para você. Como lidar com o medo de falar em público? O que vocês discutiram aí? Como lidar com o medo? Diga. Controle. Não vou sentir medo. Eu sou durão. Eu vou controlar todo mundo. Não, eu não vou sentir medo. Caramba, o cara que tem PhD da minha área, ele está sentado no auditório. Caraca, minha mulher falou que não vinha. Caraca, a pressão que vai ser em casa se eu fizer alguma coisa errada aqui. Eu vou virar para ela no final e vou falar assim: ei, você gostou? Cara, pra que eu vou fazer essa pergunta? Ela vai descascar na minha orelha. Controlar. A melhor maneira de lidar com medo é controlar. É? O que vocês sentem? A gente consegue controlar tudo? E aí, a melhor maneira de lidar com o medo é controlar? Tem que enfrentar o medo. Tem que enfrentar o medo. Ah, vou enfrentar o medo mesmo. Então vou lá, vou falar de qualquer maneira. Vou falar de qualquer jeito. Nem vou me preparar. Eu vou enfrentar o medo. Não tô nem aí. Não tô nem aí pra quem tá sentado. Vou colocar qualquer roupa. Vou enfrentar o medo. E aí? Enfrentar o medo é a melhor forma, o melhor jeito? E aí? Como lidar com o medo? Acreditar mais em você. Equilibrar, se preparar. O que vocês sentem que faz mais diferença numa apresentação? O que falar ou como falar?
Todo mundo tem consciência disso? Uma entrevista de emprego, ok? Passa o melhor ou passa o que se apresenta melhor? Passa o que se apresenta melhor. Ok, não passa o melhor, passa o que se apresenta melhor. Tudo bem. Numa apresentação, numa eleição, quem vence uma eleição, será que ali é o cara que é mais bem preparado ou é o cara que tem o melhor discurso? O que vocês têm? O primeiro ou o segundo? O segundo. A maioria das pessoas erra na apresentação. Porque ao invés de elas estudarem como falar, elas estudam o que falar. E é exatamente esse ponto que as pessoas erram do início ao final da apresentação. Porque quando você fica só no que falar, você fica no conceito técnico. Gente, se você for parar para continuar nesse exemplo que eu estou dando de entrevista, se você pegar 10 pessoas de uma seleção de 100, que você já eliminou 90, provavelmente o técnico, elas são muito parecidas. Você pega 10 currículos diferentes, em 10 pessoas que já foram 90 eliminadas, cara, o técnico dessa pessoa aqui, o currículo, é muito parecido com dessa, que é muito parecido com dessa, que é muito parecido com dessa. A atitude e o comportamento no momento da entrevista muda completamente a percepção de quem está contratando. E isso significa que no momento que você tem lá uma apresentação para fazer na sexta-feira da semana que vem, cara, é legal você estudar? É básico estudar. É importante se preparar? É básico se preparar. Mas se você não desenvolve nenhum tipo de treinamento ou simulação para a tua apresentação, você não tem noção de como você vai se sair na hora. Porque na hora, tudo pode acontecer. Podem acontecer perguntas indesejadas, pode acontecer de tudo. Cara, tudo já aconteceu nos meus treinamentos. Tudo. É surreal. Já entrou gente bêbada, já o marido já brigou com a mulher, já brigou gente no meio de vendas. Um começou a discutir com o outro, eu não entendi nada, eu virei de costas para poder ver os slides, quando eu voltei já estavam se estapeando, eu tive que descer do palco, separar os caras. O cara já baixou o santo no meio do treinamento meu. Cara, isso é, vocês não têm noção da quantidade de possibilidades que existem. E aí eu virei pro cara e falei assim, não, olha só, você é fulano? Não, então chama ele aí, traz ele de volta, ele que tá no meu treinamento. Cara, tudo pode acontecer. E o que acontece é o seguinte, cara, se você não desenvolve como falar, se você não treina o como falar, você já vai ter imprevistos que você não tem como controlar. Mas como você vai falar, criar uma boa estrutura e treinar, isso você pode controlar. Você pode controlar seu tempo, você pode controlar a estrutura de slide, você pode controlar os temas da palestra. Só que a gente se preocupa em coisas alheias. Aquela pessoa que está sentada na plateia, o cara está bocejando, minha palestra está chata, está todo mundo achando chato, nostálgico. O outro lá, o outro está coçando a cabeça, então ele já sabe de tudo. O outro tem uma aparência que tem muito mais dinheiro do que eu, então para que ele está ouvindo isso? Gente, se a gente colocar a nossa cabeça em todos esses lugares, a gente não se concentra no principal, que é o discurso. Mas fiquem calmos. Existe um caminho para se falar em meio público. Bom, como lidar com o medo? O medo, ele te limita ou ele te impulsiona? O que vocês sentem? Ele te limita ou te impulsiona? Ele te limita? Então quer dizer que se você quer largar o teu trabalho para abrir uma empresa, você não precisa sentir medo? Quer dizer que se você tem amanhã de manhã uma entrevista de trabalho, você não precisa sentir medo? Quer dizer que se você tem uma palestra na semana que vem para a diretoria da empresa, você não precisa sentir medo? Quer dizer que você é um ET, você não é um ser humano. Porque ser humano sente medo. Ele te limita ou ele te impulsiona? Depende da maneira que você interpreta o teu medo. Se você quiser controlar o teu medo, se você quiser enfrentar o teu medo,
a tendência é que ele te limite. Porque mesmo que você enfrente ele, você fica numa cobrança, numa insatisfação. Você vira e fala assim, tirei 10 no trabalho acadêmico. Foi aprovado com a nota maior. Mas eu não falei isso, eu não falei aquilo, eu não falei... Querido, não tem como você tirar 11. Você tirou a nota máxima. O que você está reclamando? Não dá. Cara, quanto mais a gente tenta enfrentar o medo, quanto mais a gente tenta controlar o medo na nossa vida, mais os resultados vão sair diferentes do que a gente poderia se satisfazer com eles. Então, dessa forma, o medo gera brancos, o medo gera diminuição de potencialidade, a voz fica trêmula, as pedras ficam bambas, a gente começa a falar de um jeito que inseguro, os vícios de linguagem, porque o medo deixa o teu cérebro com uma adrenalina absurda. Então, os vícios de linguagem, eles existem para te dar mais tempo para pensar. Ao invés de você ter ali o raciocínio lógico encadeado, o medo te deixa com a adrenalina tão alta que os vícios de linguagem começam a vir. Entendeu? E aí, diante disso, gagueira, voz trêmula e uma série de outras coisas que o medo faz. O que fazer com o medo? Soluções. A primeira delas, não terceirizar os seus erros, assumir. Sair da posição de vítima e assumir a postura de responsabilidade. Vocês já viram pessoas que falam assim, gente, boa noite, eu vou conversar com vocês, mas eu não tive muito tempo de me preparar, porque eu fui avisado em cima da hora, desculpe a minha rouquidão. Automaticamente eu estou terceirizando a minha responsabilidade. Cara, se eu saio daqui, uma empresa me contrata lá em São Paulo e fala assim, o objetivo do treinamento tem que ser esse, eu tenho que chegar lá e fazer o meu dever, ponto. Se chega lá e tem um problema no som, não interessa o problema no som. Se eu chego lá e não tem PowerPoint para colocar, se eu chego lá e acontece algum problema no meu computador, não interessa. O que interessa é você cumprir o seu dever. Então é assumir a responsabilidade sobre o fato, sobre a ação. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente passa a olhar para o medo de uma outra forma. A gente começa a focar no como falar e a gente começa a equilibrar esse medo. O que fazer com o medo, Diogo? Dançar com medo. Olhar para o medo e falar assim, você faz parte de mim, eu assumo isso. Eu assumo que eu estou com medo, eu assumo que eu estou nervoso. Eu sou um ser humano. Cara, imagina a pessoa vai para uma entrevista que pode definir a vida dela por anos, pode definir a carreira dela, pode ser a grande oportunidade da vida dela. A pessoa não vai sentir medo? Claro que vai! Vocês acreditam que os grandes artistas que fazem shows musicais, vocês acreditam que eles sentem medo ou não sentem medo? Sentem medo. Eu sinto medo quando eu faço uma palestra. Já fiz inúmeras, centenas de apresentações. Vocês acreditam que eu sinto medo? Sim. Não sinto medo. Eu sinto pavor. Eu sou uma pessoa desesperada. A Flávia sabe. Amor, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Cara, palestra, não sei o que lá, a empresa nova, que não sei o que lá, vai ser um monte de diretor, que não sei o que, não sei o que lá, e agora... Diogo, você faz isso há quanto tempo? Há muitos anos. Mas essa vai ser completamente diferente. Aí sabe o que eu faço? Eu me preparo mais, eu coloco uma metodologia nova, eu desenvolvo uma nova forma, eu me preparo mais, e aí eu respeito o meu medo, eu falo assim, cara, que bom que eu estou inseguro, que bom que eu estou com medo, porque desse jeito eu não vou relaxar, desse jeito eu vou ficar o tempo inteiro para poder dar o meu melhor, porque se a gente relaxa um pouquinho, é aquele momento que a palestra pode dar errado. É exatamente naquele momento que vem aquela pergunta, que ao invés de você administrar aquela situação, e ao invés de às vezes você ser super humilde e falar assim, bom, eu nunca estudei sobre esse tema, mas eu vou estudar, que é uma coisa inclusive que eu tenho curiosidade, eu te dou uma resposta por e-mail. Vamos seguir? É só ter humildade de falar isso. Simples. Mas se você olha para o medo, quer enfrentar e quer controlar, cara, essa pergunta que você poderia ter respondido assim, com essa simplicidade, já começa, bom,
Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Existem mais de 300 mil possibilidades de você falar durante 2 horas e não falar nada. Eu vou ensinar para vocês agora. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Inclusive, o mercado de trabalho atual requer um grande esforço. E, inclusive, as potencialidades dos seres humanos devem ser cada vez mais respeitadas. Porque no mundo de hoje, a estratégia é fundamental. Eu estou falando porra nenhuma. Eu estou só enrolando a pessoa para não responder nada. E, cara, eu sempre falo o seguinte: você não pode brincar com a verdade. Você não pode brincar com a verdade. Você pode enrolar a pessoa aqui dentro e lá do lado de fora, ó, o Diogo falou besteira, uma coisa que ele não sabe. Ele poderia ter falado que não sabe. Qual é o problema de falar que não sabe? A gente não sabe tudo. E isso daí é uma coisa que fica sempre no nosso inconsciente. Porque desde pequenininho a gente foi educado assim. Olha, você tem que estudar muito, você tem que ser um cara que vai saber muita coisa e você tem que agradar todo mundo. Cara, um grande medo da oratória não é nem ter o público na frente, é o medo dele te julgar. Gente, eu tenho certeza absoluta que alguém daqui vai sair insatisfeito e vai falar super mal dessa palestra aqui essa noite. Só que tem uma coisa: quando você tem consciência daquilo que você está fazendo, quando você tem confiança em você mesmo que a pessoa não goste, ela vai te respeitar. Ela tem todo o direito de não gostar. Mas se você tem uma reputação, se você é verdadeiro, se você é uma pessoa que se prepara, essa pessoa pode não gostar, que é o direito dela, mas ela te respeita. Só que na nossa cabeça, a gente sempre tem que agradar a todo mundo. Aí a cobrança em cima de cobrança, em cima de cobrança. E quanto mais a gente se cobra, mais a gente tende a errar. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa primeira parte da palestra? Tempo voa aqui. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então eu posso escolher qualquer pessoa aqui para vir aqui na frente falar em público. Tô brincando. Brincadeira. Nenhuma pergunta? Então é o seguinte. Bom, como a postura e o corpo fazem diferença no momento de falar em público? Vocês acreditam que o corpo fala, sim ou não? Sim. O corpo fala pouco ou muito? Muito. O corpo fala mais do que a voz? Sim ou não? Sim. O corpo fala muito mais do que a voz. O corpo, ele se expressa. O corpo, ele reage. Vocês repararam como que estava a mão dela no momento que ela fez a apresentação? Onde que estava a mão dela? Para baixo. Né? Então, a postura faz diferença na comunicação. A postura está em tudo. Quando você fala assim, pô, aquela pessoa se veste tão bem, ela é elegante, isso daí também não tem a ver com postura? Sim ou não? Sim. O olhar tem a ver com postura? Sim. Pô, eu tava lá na entrevista de trabalho e o cara tava me olhando de um jeito, pô, esquisito. Postura. Gestos. Gestos tem a ver com postura? Colocar a mão tem a ver com postura? Mão no bolso, mão para trás. Né? Tem ou não tem? Tem. As pernas tem a ver com postura? Sim. Tem a ver com postura? Voz tem a ver com postura? Gíria tem a ver com postura? Onde eu quero chegar? Existem uma série de fatores que colaboram para você ter uma postura elegante ou para você não ter uma postura elegante. Uma série de fatores que colaboram para as pessoas confiarem e acreditarem mais em você ou confiarem e acreditarem menos em você. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês sobre o corpo. Eu vou chamar ela aqui para poder dar o exemplo. Vem para cá, por favor, uma salva de palmas. Uma dica muito simples é o seguinte: gesticular faz muito bem, porque os gestos, eles enfatizam cada palavra que a gente fala. Os gestos pontuam aquilo que a gente está falando. Então, uma das coisas muito simples de se fazer é o seguinte: colocar uma das mãos sobre a outra, assim, colocar uma das mãos sobre a outra, isso, e relaxar aqui, ó. Isso, relaxa aí, tranquilo, beleza. Só dá um passo para frente nessa postura, só isso, beleza. E colocar as pernas paralelas aqui, ó.
Isso, tranquilo. Nessa postura aí. Ela já mudou alguma coisa? Já. Pouco ou muito? O que ela mudou? Fala pra ela. Quanto mais vocês falam feedbacks positivos, ela vai se retroalimentando e ela vai aumentando a segurança. Saiu de uma postura, desculpa, Pode falar. saiu de uma postura inibida, a mão para baixo, já com mais segurança, perna aberta. Pelo menos eu demonstrei isso aí. A perna, quando ela fica aberta aqui e paralela, a gente passa uma postura sólida de credibilidade, ok? E aí, naturalmente, enquanto a gente fala, a gente pode gesticular. E depois, quando você está um pouco mais evoluído, mais tranquilo, você pode inclusive andar. Porque quando você anda, você joga todo o estresse que está aqui nos ombros para o restante do seu corpo. Então fica mais tranquilo, alivia, divide o estresse. O que mais que ela melhorou? Não perde a postura não relaxa. Vai. O que mais que ela melhorou? Vamos. Ela está apresentando uma autoestima maior. Uma autoestima maior, uma segurança maior. O que mais? Os olhos, né? O olhar mudou, mas a postura dela, vamos lá, postura. O ombro mudou, ela está mais forte, ela está mais imponente, ela está mais segura de si. Ok. Então, o corpo dela já falou. O corpo dela está falando. Já vou abrir para você. Só quero deixar uma coisa muito clara. O nosso corpo, ele reage. Se a gente não tiver consciência, ele vai reagir de acordo com as nossas emoções. Não importa se por dentro está uma ebulição enorme. Não importa. O importante é o que ela está passando de credibilidade, porque internamente ela vai controlar. Eu vou falar como que ela vai controlar isso. A pessoa ela está preparada para o que ela vai fazer. Ela está preparada para o que ela vai fazer, ela está segura do que ela vai fazer. O semblante dela mudou completamente. Agora ela está mais receptiva, ela está mais segura. Ela tá mais assertiva. Ela está mais assertiva. E o que é engraçado é que ela não falou uma palavra, né? Mas o sorriso, a segurança, a atitude. Ela mudou completamente. Então, diante disso, eu vou pedir para que você faça novamente a sua palestra. Dá um passo para trás, por favor. Isso. Dá um passo para trás. Vou pedir para você fazer novamente a sua palestra nessa postura, ok? Como se você estivesse aqui se apresentando profissionalmente. E lembra das coisas que eu falei para você. Lembra que quando a gente coloca o comportamento, a atitude, e quando a gente coloca as nossas qualidades à frente, a gente muda a percepção das pessoas ouvindo. Tudo bem? Então, postura profissional. E quando você for falando, você vai gesticular quando você for falando. Tudo bem? Então vamos lá. Você vai falar o seu nome e você vai se apresentar profissionalmente. Vamos lá? Energia, dá um passo para frente e começa. Vai! Boa noite, meu nome é Suzane, eu tenho 43 anos, eu sou formada em pós-graduação de gestão de pessoas. Gesticula, vai, continua. E eu estou, atualmente eu trabalho na área de secretaria escolar e eu estou numa oportunidade de emprego dentro da área, só que alguns obstáculos me impedem ainda de assumir o cargo. Ok, volta para trás, eu vou repetir. Suas qualidades. Obstáculo, impedimento, dificuldade. Quantas pessoas dentro dessa sala tem isso? Todas. Você acredita que você não vai ter? Todos nós temos, você também vai ter isso. Você não é especial, você vai ter obstáculo. Todos nós aqui temos. Todos nós temos barreiras. Nós que temos que criar oportunidade. Fala as qualidades. A tua disponibilidade no trabalho, os teus comportamentos, a tua atitude. Tudo bem? Por enquanto, vamos só para esse caminho. Depois vai ter um caminho para se falar bem. Vou te ensinar. Quer que eu ensine só para você e não para eles? Já é uma farra. Vamos lá, postura profissional? Isso. Seriedade, olha para as pessoas. Você vai falar o quê? As suas qualidades. Não relaxa com a voz. Voz assertiva para a última pessoa. Você vai dar um passo para frente com segurança, com profissionalismo. Enquanto você estiver falando, você vai gesticular. Tudo bem? Vamos lá. Energia. Vai! Boa noite, meu nome é Suzane, eu tenho 43 anos, eu sou formada em pós-graduação e eu estou atualmente na área de secretária escolar. Gesticula.
Qualidade, vai. Secretária escolar, e eu busco oportunidades na área de recursos humanos ou departamento pessoal, tá? Sou uma pessoa proativa, responsável e aceito desafios. Tenho oportunidades para viagens, disponibilidades de horário e coloca à disposição. E eu estou à disposição para alguma oportunidade. A sua primeira nota você se deu 4. Agora dá um feedback para ela, o que ela já melhorou. Só feedback positivo. O que ela melhorou? 1. Entonação de voz. 2. Postura. 3. Assertividade. 4. Tranquilidade. O que mais? Emoção, credibilidade. Ela estava mais alegre. Ela estava sendo mais ela mesma? Foi mais claro, mais falado. Ela estava mais segura? Agora a nota subiu de 4 para 7. Não, deixa ela falar. Deixa ela falar. Vai. 7. Beleza. Nota subiu de 4 para 7. Então, eu fiz aqui uma pequena demonstração com ela, e a gente vai continuar nessa demonstração, mas eu tive que passar muito rápido porque a gente não tem tempo. No nosso curso, a gente aprofunda em cada assunto e eu passo diversos exercícios para a pessoa treinar e se desenvolver, ok? Aqui a gente não tem tanto tempo, então eu estou explicando na prática. Tranquilo? Alguma pergunta aqui? A gente pode passar para a próxima. Diogo, eu tenho uma pergunta. Diga. O que seria feito em função de qualquer motivo, a gente esteja exatamente procedendo dentro desses parâmetros todos e o público, entre as pessoas, as pessoas estejam conversando entre si, nitidamente não estejam prestando atenção no que a gente está dizendo. Existem diversas formas de você fazer isso. Então agora, alguma pergunta? Bom, eu vou ver aqui quem tem dúvida. Deixa eu ouvir vocês para poder ver se vocês estão com alguma dúvida. O que você está sentindo a respeito? Você vai falar direto para a pessoa que está conversando. Percebeu? Não entendi não. Não? Vamos lá. Eu estou aqui dando a palestra. Eu estou vendo que eles estão cochichando lá atrás. Marcelo, cochicha com eles, só para dar um exemplo. Eles estão ali falando. Para você não constrangir diretamente, você pode fazer o seguinte. Deixa eu perguntar a algumas pessoas. Você, por exemplo, o que você está sentindo a respeito disso? Vamos ouvir a colega aqui, por favor. Ok. E você, o que você está sentindo a respeito disso? E aí você não querer constrangimento com a pessoa, mas ao mesmo tempo ela fala assim, eu tenho que parar o que eu estou falando e tenho que prestar atenção. Ok? Eu estudei no colégio militar. Lá, eu adoro o colégio militar, mas tinha alguns professores que partiam um pouquinho para a ignorância. Eles pegavam um livro e tacavam em cima da mesa. Todo mundo parava, se assustava e olhava assim para o professor. Isso não é o melhor remédio. A gente tem diversas técnicas de intervenção que você consegue muito bem controlar a plateia. Celulares. Cara, celular é uma coisa irritante para quem está aqui na frente, né? Porque você perde a concentração, as pessoas que estão ao lado perdem a concentração, perdem o clima. Uma coisa que você pode fazer para evitar o celular é no início você avisar. Por gentileza, evitem o celular. E no momento que toca o celular, você não precisa constranger a pessoa. Você fala assim, então gente, vamos lá, vamos continuar a aula, prestem atenção, vamos ficar todo mundo aqui, vamos ficar aqui concentrados. Qualquer interferência aí, podem ficar à vontade aí. Você deixa a pessoa à vontade. Só de falar, fiquem à vontade, a pessoa vai desligar o celular, entendeu? Então, assim, são algumas técnicas que te ajudam muito. Vou falar uma outra técnica, já estou dando dica demais, mas vou dar mais uma dica aí, uma outra técnica. Você começa um treinamento, né? Esse treinamento aqui, vocês vieram, é gratuito. A pessoa, quando vem para o treinamento gratuito, fala assim, eu vou, o máximo que eu vou perder é nada, é um treinamento gratuito, mas pelo menos aqui a pessoa vem. Quando o treinamento é pago, a pessoa vai de coração aberto, paguei, vai ser bom, vai ser bacana.
É diferente, é melhor. Mas tem uma possibilidade que é a pior de todas, que é o seguinte: eu fui obrigado a vir porque a empresa mandou. Imagina o Diogo, bacana, tranquilo, leve, feliz, realizado profissionalmente, fazendo aquilo que ele ama. Ele acorda de manhã, um sábado, 6h30 da manhã, para ir dar um treinamento. Eu vou andando no meio da rua, pulando assim, cantando a música do Roberto Carlos, né, que é o melhor cantor do universo. Então, eu chego na empresa lá, um sábado de manhã, começa 7h30 o treinamento. Eu chego lá, entro e as pessoas vão chegando. Bom dia. Veio pro treinamento? Veio pro treinamento. Mas bom dia só se for pra você. Aí a pessoa senta lá, aí você bota lá 10, 15 pessoas, 20 pessoas completamente obrigadas a fazer o treinamento. Cara, eu passo por isso sempre. E aí, eu tenho algumas técnicas para vencer a resistência. A gente sempre começa com algum tipo de dinâmica, de quebra-gelo, dinâmicas como essa que a gente fez aqui. E aí depois eu começo a ver as expressões corporais das pessoas. Então vamos lá, gente. Então vou dar um exemplo, tá? Não precisa fazer não. Vou dar um exemplo. Então vamos lá, gente. Vamos fazer um círculo aqui. Todo mundo vai e faz o círculo ali. Então eu quero ouvir de vocês o que vocês esperam sobre. Aí geralmente, né, as pessoas são super resistentes. Aí um brinca, o outro brinca. Só que sempre tem um que é aquele que vai contaminar todos os outros. E você consegue enxergar isso na expressão corporal da pessoa. Fala. O que? Tá. O que você espera? Espero que seja bom. A perna, né? E aí, uma técnica, tá? Uma dica que eu vou dar. Se tiver alguém muito resistente naquilo que você está falando, você já fez o quebra-gelo, você é muito resistente, mas muito resistente. Sabe o que você faz? Você deixa a pessoa ser a estrela. O que você sente? Tá, mas e como seria para poder você realmente sair daqui super satisfeito? Para eu sair daqui super satisfeito, o Diogo na oratória ele deveria te falar da dança dos famosos do Faustão. Aí você vira e concorda com a pessoa. Poxa, realmente é uma ideia sensacional. Me fala um pouco mais sobre isso, que eu concordo plenamente com o que você está falando. Aí a pessoa fala assim: pô, ele concordou comigo, então ele é do meu time, ele não está contra mim. Então eu vou expressar as minhas ideias. A pessoa expressa as ideias dela. Aí você volta a autoridade para você. Poxa, que bacana isso que você está se expressando. Inclusive, diante disso, a gente vai falar aqui sobre o tema tal. Muito obrigado por ter colaborado com isso. Aí você traz a pessoa a teu favor. Você vence aquela resistência. Porque assim, é muito difícil quando a gente faz qualquer coisa na vida por obrigação. Porque a gente não fica 100% pleno, focado naquilo que a gente está fazendo. E treinamento é assim. E o que é engraçado é o seguinte: Diogo, você precisa resolver isso. O cara está lá há 15 anos tentando resolver. Né? Aí eu tenho, ele acha, ele acredita, eu tenho a obrigação de resolver aquilo em 10 minutos. Eu viro para ele e falo o seguinte: eu vou dar o meu melhor. Só que isso foi construído durante muitos anos. O que eu te prometo é o seguinte: é mudar completamente o estado dessas pessoas. Mas a liderança vai ter que colaborar para entender tudo isso que está acontecendo. Quando eu comecei minha carreira como trainer, como palestrante, no início eu fazia sempre um treinamento para liderança e um treinamento para staff. Hoje eu faço de tudo para colocar a staff e a liderança no mesmo treinamento. Porque ali as pessoas não vão ficar como vítimas. Não, a gente não pode resolver porque precisa da decisão da liderança. E ao mesmo tempo as pessoas vão ficar fazendo lavação de roupa suja. Que é assim: tá tudo ruim, tá tudo... Não! O que vocês individualmente podem assumir a responsabilidade de mudar agora? Esse é o conceito de um treinamento que dá resultado e que muda mesmo. Mas a resistência das pessoas é enorme. Então eu complementei um pouco mais do que você perguntou. Próxima pergunta para poder a gente partir aqui para o final da palestra. Última pergunta. Já que vocês não estão com dúvida, vira para a pessoa que está do lado e pergunta se ela tem alguma dúvida, se ela está gostando do treinamento. Pode perguntar. Vamos lá? Ela tem uma pergunta. Aí entra uma pessoa entra com a culpa, eu não problema particular dela, acaba mudando completamente a pauta, não necessariamente
Isso aconteceu, você teve uns cursos de férias aqui. A quantidade de vezes, porque assim, eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Então, quando eu falo sobre emoções, eu falo sobre dificuldades, e as pessoas se identificam. E o que acontece? A pessoa pode contratar um curso e fazer o curso, a pessoa pode contratar uma sessão individual, só que ela quer sugar o teu máximo. Existem perguntas que você pode responder e, cara, tem tudo a ver com o assunto. Por exemplo, a dúvida que eu acabei de tirar dele, eu tenho certeza que era a mesma dúvida que tinha a ver com todo mundo, cara. O que eu respondi para ele de vencer resistência, tem a ver com todo mundo. Isso não é uma dificuldade individual dele, percebe? Isso não é uma coisa assim, olha, em relação a isso, isso e isso, lá na minha família, lá no meu dia a dia, lá no meu ambiente de trabalho. Porque se a pessoa traz uma questão dela, a gente tem que ser muito incisivo. Bom, diante disso, vamos aprofundar um pouco mais a relação disso com o tema. Você pode reformular a pergunta, por favor? Para poder a pessoa perceber que você não vai resolver individualmente. Se a pessoa insistir, aí você fala assim, bom, o intuito desse treinamento é beneficiar a todos. Eu vou te explicar, eu vou responder de uma maneira ampla. Eu não vou responder de uma maneira peculiar sua, porque aqui não é o objetivo. Mas respondendo de uma maneira ampla, aí você volta para a questão conceitual. Quando você terminar, você segue. Tudo bem? Então, diante disso, vamos seguir aqui. Porque se você deixar, cara, a pessoa para a palestra só para resolver a vida dela. A quantidade de pessoas egoístas que existem, que fazem isso, que têm esse tipo de comportamento, é surreal. Mas olha só, para e se coloca no lugar da pessoa. Eu não estou falando de mim não, tá? Imagina você na tua área, frente a uma pessoa mais técnica, talvez um cara internacional, que nunca a pessoa teve a oportunidade de estar perto. Cara, a pessoa tem todo o direito de ser ousada e perguntar. Se coloca no lugar dela. Agora, você como palestrante, você não pode deixar uma pessoa ser a voz do trabalho que você está fazendo. Porque senão você transfere a autoridade. Aí sabe o que acontece? Ao invés de ser uma palestra, vira um debate entre você e a pessoa. Aí é ruim para todo mundo. É ruim para as pessoas que estão ouvindo, que não vieram ali buscar aquilo. É ruim para a pessoa porque você nunca vai conseguir dar a resposta que a pessoa quer. E ao mesmo tempo é ruim para você. Quer ver uma coisa que acontece muito comigo? Eu sou uma pessoa muito sincera. E eu não dou as respostas que as pessoas querem ouvir. Eu me posiciono. Tem pessoas que escutam a minha opinião e falam assim, pô, bacana, eu respeito a opinião dele. Tem pessoas que são assim, poxa, ele deu uma opinião que é totalmente diferente da minha. Esse cara não serve mais na minha lista. E isso é bem comum, tá? Aí você vai escolher a tua maneira de trabalhar. Você vai escolher a forma. Eu não sou um cara morde a sopra. Eu vou lá e me posiciono. Eu não fico em cima do muro, eu dou uma opinião. Agora, eu sempre falo o seguinte, eu aceito, respeito e honro a opinião de qualquer pessoa. Mas a minha opinião é essa. Aí se for o caso, vocês querem discutir sobre isso? Se não for o caso, aqui a pauta não é esse tema, mas eu vou dar a minha opinião. Mas a gente não vai discutir sobre isso, tudo bem? Aí você dá a sua opinião e segue. Porque se alguém... Mas é por isso que ela... Olha, antes eu falei que a gente não ia discutir sobre isso, se vocês concordaram. Tudo bem? Podemos seguir? E aí você segue a palestra. Tudo bem? Então, vamos nos encaminhando aí para a última parte dessa palestra, que é como organizar um discurso. A dica que eu vou dar para vocês, o que eu vou falar para vocês agora, eu falo para vocês que apenas 5% das pessoas aplicam no seu discurso. Apenas 5% das pessoas aplicam no seu discurso. O que eu vou passar para vocês é uma técnica muito simples de estruturar um discurso, só que tem um resultado absurdo, que é o seguinte. Se você for parar para pensar assim, eu vou fazer um discurso para vender a minha empresa, vou fazer um discurso para vender um produto, vou fazer uma entrevista de emprego, no caso do que ela está fazendo aqui. A nossa tendência é sempre falar assim, o que, como e por quê. Eu sou um jornalista e eu atuei como jornalista, o meu último emprego foi no jornal O Globo, e lá eu desenvolvi
diversos tipos de textos, estava na coluna de economia, e eu faço isso realmente porque é uma grande paixão e eu sou uma pessoa completamente comprometida. Vocês acreditam que o que ficou foi que a pessoa faz aquilo com paixão e é comprometida? Não. Ficou uma série de resíduos antes que são muito menos relevantes do que os comportamentos e as atitudes. Então a gente transfere. Olha, eu sou uma pessoa completamente apaixonada por jornalismo, sou uma pessoa completamente comprometida, eu me entrego ao trabalho, eu viro noite se for possível, se for preciso, dentro de uma redação, trabalho loucamente. E eu faço isso porque eu tenho uma experiência lá de trabalhar na coluna de economia no jornal O Globo, que foi o meu último jornal. Eu fiquei lá durante 10 anos. Então, diante disso, o jornalismo para mim é a minha vida. Mudou de um para o outro? O que mudou efetivamente? Fala para mim o que mudou. O objetivo vem na frente, né? Deixa eu falar algumas coisas para vocês sobre discurso. Se você for estudar marketing político, né, se você pegar os maiores nomes do marketing político, eles sempre elegeram candidatos, e os candidatos que foram eleitos, eles sempre levantavam uma bandeira. A bandeira se chama causa. Vou dar alguns exemplos aqui, ok? Sabe quem é aquele ex-BBB, o Jean Williams? Qual foi a bandeira que ele levantou quando ele foi eleito? A causa homossexual. Aquilo foi a causa, foi a bandeira, ok? Marina Silva, qual foi a primeira bandeira que ela levantou? Meio ambiente, né? O meio ambiente. Percebe que assim, a gente não conhece a maioria dessas pessoas que eu falei profundamente. Às vezes a gente não tem nenhuma relação de pesquisar o site. Mas só através do discurso, do posicionamento de imagem, a gente conhece a bandeira. A bandeira se chama causa. Se você tem uma causa, as pessoas criam identificação. A gente só cria identificação com alguém se tem uma causa. Quer ver um exemplo? Está lá na balada. Aí você começa a conversar. O rapaz começa a conversar com a menina e de repente ela vira e olha que a causa dele é dar um beijo nela e sair correndo e nunca mais falar. Isso é uma causa. Ela não se identificou. De repente, um outro cara vira e fala assim, olha, eu já estou aqui num momento de defender uma outra causa, estou querendo um relacionamento sério e tal. Pode ser que seja abobrinha, tá? Pode ser. Só que é uma outra causa diferente. Pode ser que ela olhe para isso e fale assim, poxa, essa causa, essa bandeira tem a ver com o que eu também quero. Então cria uma identificação. Então em todo discurso, quando você coloca a causa na frente, você cria muito mais identificação com a outra pessoa. Então a possibilidade de você vender um produto, a possibilidade da pessoa acreditar naquilo que você faz, a possibilidade de você prestar um serviço para aquela pessoa é muito maior. Tudo bem? Faz sentido o que eu estou falando? Então, diante disso, 8h30, dá tempo. Diante disso, eu vou pedir para que vocês leiam essas perguntas e conversem com a pessoa que está do lado, essa parte aqui, como se você estivesse se apresentando profissionalmente. O porquê, a causa que você trabalha, colocando ali seus sentimentos, seus comportamentos, né? a sua causa, o seu significado por isso, como que você faz isso e o que de fato você faz. Eu vou dar aí alguns minutinhos para poder vocês fazerem isso com uma dupla aí, a pessoa que está do lado, ok? Essa segunda parte aqui, por quê, como e por quê. O que você sente quando você pensa nessa nova possibilidade de emprego? Por que você quer atuar nessa área? O que você sente aí
que te emociona? Quais são as sensações positivas a respeito disso? Não relaxa a postura nem a voz. Vai lá. Por quê? Por quê? Porque, né? Eu me sinto realizada, porque eu já tenho uma carreira, eu sou professora de pré-escolar, mas eu não fui em frente, não segui. Então eu deixei de lado e troquei, né? Então é como se fosse um direito meu, entendeu? Eu parei no meio do caminho, mas eu fui em frente e quero seguir. Eu sei que eu vou conseguir. Ok. E o que te deixa bem realizada? Não relaxa a voz e nem a postura, ok? Nem a postura. Pernas sólidas e não relaxa a voz. Voz grave, lá para a última pessoa. O que te deixa encantada por essa nova carreira? O que é? Fala da razão, da causa. Independência. Se quer ser independente, o que mais? Tomar as minhas próprias atitudes. Tomar suas próprias atitudes. E em relação ao fato que você vai fazer, trabalhar com isso é uma realização por quê? Para me fazer feliz, para me fazer realizada. Ok. Vai ser tudo que eu vou focar. Ok. Agora a gente começa a ver uma coisa chamada garra. O mercado de trabalho precisa de pessoas que tenham garra? Sim. E isso numa entrevista de emprego faz diferença? Pouca ou muita? Então a gente agora vai dividir o seu discurso em 3 partes. Primeiro você vai começar falando por que você quer trabalhar. Não é eu estou buscando oportunidade, não. Eu quero trabalhar nesse lugar, eu vou trabalhar nesse lugar, eu quero trabalhar nesse lugar, por quê? Você vai trabalhar por quê, ok? O que você vai falar do porquê que você quer trabalhar nesse lugar? O que você vai falar? Foram minhas horas de estudos, tá? Que eu me dediquei a isso. Tá? Eu deixei muitas vezes de sair, de ter meus compromissos para focar no que eu quero. E agora eu quero ir em frente, seguir. E qual é a tua razão? O que te deixa encantada, te deixa apaixonada nisso? Onde está a tua paixão? Onde é que está a tua realização? Quer um exemplo? Ronaldinho Gaúcho fala o seguinte: olha, eu já tenho dinheiro suficiente para me aposentar por inúmeras gerações. Mas quando eu entro no campo de futebol, cara, parece que é aquele campinho de terra, lá de onde que eu saí. E cara, ali não tem dinheiro, não tem nada. Eu tô me divertindo ali. Eu tô me realizando. Aquilo é uma causa. Percebe? O que é você se concentrar no fazer? Vamos nos concentrar no fazer. Qual é essa causa, assim? Como que você se vê realizado, assim? O que te move em relação a isso? O que te move? Eu, realizada, sou primeiro o reconhecimento familiar. Teu reconhecimento familiar. O que mais? Tá? E a relação com as pessoas que vão falar a mesma coisa que eu vou falar, a troca. A viver com as pessoas, assim, que tem os meios, é da minha área, entendeu? Você quer atuar na tua área. Eu quero que você fale sobre o encanto da tua área. Por que você está escolhendo essa área? O que te encanta nessa área? É a área de RH que você quer atuar. É trabalhar com diversos tipos de pessoas, diversos tipos de pensamento. Isso te encanta? Isso me encanta. Ok. Conhecer os problemas, por que as pessoas têm um conflito, o que incomoda as pessoas. E agora traz a solução, traz a sua solução. Você como profissional solucionando. Vai, traz. Você como profissional, o que você pode agregar? Eu posso dar o meu máximo, né? Eu posso ouvir, eu posso ajudar, eu posso ser companheira, posso partilhar os momentos também. Ok. Fez alguma diferença já? Sim. Fez alguma diferença, sim ou não? Sim. O que ela está trazendo aqui? Ela está trazendo a pessoa dela em cima da realização que ela quer alcançar. Eu estou trazendo para poder ela olhar assim: agora eu sou interessante para o mercado de trabalho? O que você sente? Agora eu estou interessante para o mercado de trabalho? O que você sente? Eu sinto que Pode ficar à vontade, pode falar. Que eu não sou totalmente interessante. Ok? O teu discurso, efetivamente. O que você sente agora com esse Tá melhor discurso? do que eu é. Está melhor do que você é. Então vamos lá. Por que você vai falar isso? Você vai falar da causa, você vai trazer para as soluções. Você como profissional, tudo bem? Por quê? Como? Como que você vai desenvolver esse trabalho? Bem, eu vou treinar muito, né, essa parte das causas, né, que eu tenho que treinar, né,
o que me impede de eu não alcançar essas metas, né, de eu melhorar cada vez mais. Não, eu quero que você fale como se você estivesse numa entrevista de trabalho. Como que você pode colaborar nessa empresa? Como que você pode colaborar nessa empresa que você vai entrar? Eu posso colaborar com o meu trabalho, aplicando cursos, palestras, né? Ok, terceira etapa. O que você quer fazer? Vamos lá, vamos dividir em 3 etapas. A primeira etapa você vai falar o quê? A causa. Vai lá. Como que você vai falar a causa? Vamos lá? A causa Que me encanta, né? que te encanta. Segundo, você vai falar Como eu vou fazer? como você vai fazer. Terceiro, Por quê? o que você vai fazer. O que eu vou fazer? O que você vai fazer. Que é essa oportunidade, que é... Então vamos repetir. Primeiro, por quê? É a causa que te encanta. Primeiro, o que te encanta. Segundo, como. Terceiro, não, é o que você vai fazer. Repete comigo. Primeiro é o que te, segundo é como. E terceiro, o que. Repete comigo. Primeiro é o que te, segundo, Como? terceiro. O quê? Então beleza. Dá um passo para trás. Você quer dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que acredito muito no desenvolvimento humano. E quando eu termino um treinamento e vejo uma pessoa, não são várias, uma pessoa falar que se sentiu mudada, isso é a verdadeira causa do meu trabalho. Aqui foi por quê? E como que eu faço isso? Eu faço dando treinamentos em empresas, tenho os cursos próprios que eu faço isso. E o que eu faço? Eu trabalho uma metodologia chamada coaching. Assim. Por quê? Como? O quê? Eu só dei um exemplo para ilustrar, mas você não tem que se prender em mim. Eu só quero que você se prenda no seguinte: na tua emoção. Você realmente quer esse trabalho? De 1 a 10. Você realmente quer esse trabalho? 9? Tá. O que está faltando para chegar a 10? O que está faltando para chegar a 10? É o desenvolvimento. Desenvolvimento. Então, beleza. Vamos lá. Não relaxa a voz, não relaxa a postura. Ok? Encanto, como e o que? Encanto, como e o que? Beleza? Olha para as pessoas, vai olhando aos poucos as pessoas. Vou contar de 1 a 10. E quando eu vou contando de 1 a 10, você vai se sentindo mais segura, ficando mais séria, mais confortável para poder fazer esse discurso. Ok? O encanto, o como e o que? Vai olhando. 1, 2, 3, 4, mais segura. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completamente segura. Você vai dar um passo para frente e quando você estiver falando, você vai gesticular e você vai falar o que te encanta, como e o que. Vamos lá? Energia, vai! Meu nome é Suzane e eu, trabalhando na área de recursos humanos, né, que é o meu foco, mas quero conhecer pessoas, a diferença das pessoas, escutar. E como eu vou fazer isso, né? Eu posso melhorar o meu trabalho aplicando dentro de uma empresa, aplicando palestras, cursos, né? Observando o trabalho de cada setor para ver qual o problema que eu posso, qual problema eu posso ajudar. E eu vou fazer... E conclui agora. Conclui. Se coloca à disposição das pessoas, vai. E agora eu vou fazer... me oferecendo algumas empresas que eu vim fazendo desde que eu estou saindo desses cursos, né? Eu tenho colocado alguns currículos e eu venho com oportunidade, disponibilidade para viagens e para o novo, né? Aceitar esse desafio. Ok, salve de palmas para ela. A melhor é gradativa, ok? A melhor é gradativa. Eu estou colocando alguns elementos e o que está acontecendo aqui é o seguinte, para todo mundo, vocês vão sair daqui cheios de informação. E aí, para poder essas informações terem um resultado pleno, vocês precisam praticar. É a prática que faz a diferença.
Porque quando vocês saírem daqui hoje, vocês vão falar assim, pô, eu vou colocar a mão no bolso. Não, eu vou colocar mais a mão no bolso não. Eu sei que eu tenho que colocar a mão aqui em cima, mas ainda não está automático. E aí, com a prática, isso vai ficar automático. Mas ela vai fazer o último discurso já, depois que eu falar o verdadeiro segredo para vocês. Bom, existe um caminho para falar muito bem em público. É um caminho que é tão simples, mas a gente não usa, cara. Quais são os benefícios desse caminho? O primeiro deles, ter a mente do presente. Segundo benefício desse caminho, o teu cérebro, ele vai conseguir, inclusive, se livrar dos brancos, porque ele vai ter um raciocínio lógico melhor. Outro benefício desse caminho, você consegue olhar para o medo de uma outra forma e você consegue controlar o seu nervosismo. O medo você não precisa controlar, você vai dançar com ele, mas o seu nervosismo você consegue controlar. Você consegue se sentir muito mais seguro. Tudo isso tem a ver com um segredo, que é o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho para falar em público é a respiração. Quais são os benefícios da respiração? A respiração, ela te conecta com as suas virtudes. A respiração, ela relaxa o corpo e a mente. Ela aumenta a tua vitalidade, a tua vida. Ela te conecta com o teu próprio eu. Ela te leva à emoção verdadeira. E ela controla o medo e aumenta a tua autoconfiança. Portanto, o que a gente vai fazer agora? Vocês guardem o material, coloquem embaixo, do lado, em qualquer lugar aí que vocês se sentirem tranquilos e confortáveis. A gente vai fazer um exercício simples para a gente fechar esse curso. É um exercício de relaxamento, vai durar apenas 2 minutos, para vocês vão sentir alguma mudança interna aí com vocês. A gente vai fazer o exercício de olhos fechados, tudo bem? Vocês ainda permanecem de olhos abertos porque eu preciso tirar uma dúvida de vocês. Se não é uma pessoa muito curiosa, assim, inquieta, que está falando assim, pô, de olho fechado, cara, mas eu estou curioso para saber o que está acontecendo. Não tem problema, você pode abrir os olhos e você vai ver que está todo mundo de olhos fechados. Tudo bem? Você pode abrir os olhos e você vai ver que está todo mundo de olho fechado e fala assim, pô, para que eu abri o olho, cara? Não é todo mundo de olho fechado. Então, pode ficar tranquilo. O que eu vou fazer com vocês? Umas respirações de yoga, simples, tranquila, calma. A gente só vai respirar lentamente. E depois, a gente vai trabalhar o dedo indicador, trabalhando a alternância das narinas. Todo mundo coloca o dedo indicador direito aí para cima, só para poder você perceber que esse é o seu dedo indicador direito. Beleza, pode baixar. Porque quando você estiver de olhos fechados, eu vou falar assim, dedo indicador direito. Aí você vai estar de olho fechado e você vai falar assim, não sei se é esse, não sei se é esse. Agora você já sabe qual é o dedo indicador direito. E o que a gente vai fazer no decorrer do exercício? A gente vai inspirar por uma narina e vai soltar pela outra. A gente vai inspirar por uma narina e vai soltar pela outra. Só de eu falar isso, só de eu estar falando, você já está sentindo sono e vontade de relaxar. Só de eu ter falado. Quando você começar a respirar, você vai alterar todo o seu estado interno. Você vai alterar o seu corpo físico e você vai alterar também o seu estado mental. Você vai ficar muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais sereno. E depois disso, ela vai fazer a última apresentação, mas é uma apresentação sem cobrança de estrutura, sem cobrança de nada. Simplesmente eu vou deixar ela falar com a emoção dela. E ela vai ficar totalmente focada naquilo que ela quer e vai fazer o melhor discurso. E a gente vai aplaudir ela de pé, absolutamente, por tudo que ela merece, por essa maravilhosa coragem que ela veio aqui na frente e foi sendo trabalhada no decorrer dessa noite. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, diante disso, por favor, coloquem os 2 pés no chão, planta dos pés no chão, sentem numa postura confortável, tranquila. Quem está com essa cadeira que tem um negócio para botar o braço, ela levanta, pode levantar aí. Isso, levanta ela, pode levantar. Fiquem bem tranquilos aí, confortáveis. Sentem-se de maneira confortável. Inspire profundamente, lentamente, solte o ar. E mais uma vez, inspire profundamente e lentamente solte o ar. Ainda de olhos abertos. Agora a gente vai respirar e vai soltar o ar gemendo assim, como se estivesse largando o cansaço do dia todo, tá?
Assim, ó. Beleza? Inspira profundamente e solta. Beleza. Agora você pode fechar os seus olhos, sentar na maneira mais confortável possível. E agora não precisa de som. Entrando no seu silêncio, respira profundamente de olhos fechados e em silêncio, bem devagar, no seu tempo, muito devagar, você pode soltar o ar. Respirações profundas e serenas, calmas, tranquilas. Respira mais uma vez lenta e profundamente. E mais outra respiração lenta, calma e tranquila. Bem sereno, calmo, deixando de lado todo o estresse do seu dia. E bem devagar, tome mais uma respiração profunda e lentamente solte o ar. Coloque o seu dedo indicador direito tampando a narina direita, dedo indicador direito tampando a narina direita. Inspire pela narina esquerda, segure e tampe a narina esquerda com o dedo indicador direito e solte o ar pela narina direita. Inspira pela narina direita, fecha a narina direita com o mesmo dedo indicador direito e solte o ar pela narina esquerda. Se concentre. Inspire pela narina esquerda, fecha a narina esquerda e solte o ar pela narina direita. Inspire pela narina direita e solte o ar e solte os braços, relaxe os braços sobre as pernas. E tome mais uma respiração lenta e profunda. Normalize sua respiração. Bem devagar e lentamente, pode abrir os seus olhos, vira para a pessoa que está do lado e pergunta para ela se mudou alguma coisa no seu estado. Pode perguntar. Como se sentem? Bem, tranquilos. Antes dela fazer a apresentação, vou pedir a atenção de vocês aqui durante pouquíssimos minutos e eu vou perguntar a vocês, eu vou fazer essa pergunta a vocês: como aprender oratória? Como desenvolver mais ainda esse método aqui que a gente falou? Bom, o nosso próximo curso vai ser o curso de oratória de alto impacto, que vai acontecer nos dias 3 e 5 de fevereiro, de 18h30 até as 22h30, ok? Dia 3 e 5 de fevereiro. O investimento desse curso é um investimento baixíssimo, R$250. Por quê? Porque os benefícios serão enormes. Quais os benefícios que você vai ter? Você vai praticar isso tudo que a gente falou aqui. O curso de hoje foi bem conceitual. Esse curso, ele é prático. São 2 dias. Mas são 2 dias que você vai praticar com pares, você vai praticar em grupos. E você vai conseguir ter uma performance, porque eu tenho uma ferramenta que avalia como que você entra antes do curso e como que você sai depois desse curso. Então, quem estiver interessado, nós estamos à disposição. Eu vou falar também sobre outro curso nosso, que é o curso de coaching.
Coaching é uma metodologia que leva a pessoa a sair de um estado atual e leva a pessoa para um estado desejado. Como que a gente faz isso? Através da inteligência emocional para elevar os padrões da vida da pessoa. A gente harmoniza a pessoa emocionalmente e faz ela viver essa emoção no curso através de dinâmicas em grupo e através de, principalmente, sessões de coaching, onde a pessoa vai ter um maior autoconhecimento, vai ter um grande autodesenvolvimento e, principalmente, vai planejar os objetivos, metas e ações durante os próximos anos da vida dela. O investimento desse curso, qualquer formação de coaching no mercado, é de 6 a 8 mil reais. Esse curso é um curso de um final de semana. Tem gente que não quer fazer uma formação em coaching, mas quer melhorar o seu dia a dia através de um processo emocional de transformação. Então a gente faz o investimento desse curso através de 10 parcelas de R$ 175. Se você quer ter uma mudança na sua vida e quer dar o primeiro passo, eu vou falar sobre um outro curso também, que é o Mood, que vai acontecer nesse final de semana. O Mood é um curso beneficente, que se você ainda não conhece coaching, mas você quer experimentar alguma coisa que possa acelerar a mudança que você quer na sua vida, em qualquer área, pessoal ou profissional, se você tem aí algum processo emocional que você ainda não conseguiu resolver bem, o Mood é o primeiro passo. É um evento que a gente desenvolveu para poder cumprir nossa responsabilidade social, que na verdade é um evento beneficente. A gente sempre ajuda uma ONG. E todo mês a gente faz o Mood. O Mood vai ser nesse sábado, de 9 às 5 da tarde, aqui nesse mesmo espaço. E é um curso completamente diferente, onde a gente faz dinâmicas, onde a gente interage muito mais e a gente tem um dia inteiro para viver um processo de coaching. Se nesse pequeno momento vocês estão vendo mudanças nela, eu proponho a vocês que vocês tenham essa mudança em vocês de forma prática. O Mood é o primeiro degrau. Depois a gente tem a Escola de Heróis e quem quiser pode fazer a formação completa. E quem tem interesse especificado, de forma bem específica em oratória, pode fazer também o curso de oratória com investimento baixíssimo de R$ 250. Tudo bem? O curso de oratória é feito aqui. Tá? Aqui também nesse espaço. Eles me abriram essa porta e eu aproveito muito essa porta, que eu adoro aqui esse espaço. E eu prometo a vocês que até lá o ar-condicionado vai estar 100%. Beleza? Bom, antes dela fazer a apresentação dela, eu vou pedir para vocês rapidamente assistirem esse videozinho aqui de 2 minutos que fala um pouco mais do meu trabalho, ok? Como desenvolver pessoas e multiplicar resultados? É bem rapidinho. Eu sempre falo que não é o meio que vai construir o ser humano, é o ser humano que constrói o próprio meio. E para isso a gente precisa controlar os nossos medos para poder a gente atingir os nossos objetivos. Treinamos pessoas e empresas com o intuito de aumentar a performance e transformar ideias em realizações. Nossa equipe tem formações internacionais. O professor Joe Goodson estudou nos Estados Unidos com o coach Tony Robbins, na Alemanha com o filósofo Bert Hellinger e participou de inúmeros congressos onde conheceu Timothy Geithner, um dos precursores do coaching do mundo. Com este know-how, desenvolveu uma metodologia própria, onde o lema é inteligência emocional para elevar os padrões da sua vida. Dessa forma, atuamos com cursos livres, formação em coaching e treinamentos em conta. Escola de Heróis. O curso é uma vivência emocional onde o aluno aprende as técnicas de coaching para melhorar sua liderança e aplicar na gestão de pessoas. Mood. Evento beneficente onde ajudamos instituições de caridade e cumprimos nossa responsabilidade social. Treinamentos em compra. Atendemos empresas e organizações públicas com o intuito de integrar o relacionamento e a comunicação dos colaboradores para gerar mais crescimento e resultados. Você entra aqui totalmente transformado. A gente entra aqui achando que a gente tem um problema e sai daqui com um leque de opções para resolver. Eu me sinto agora preparada para aplicar isso na minha vida, para crescer profissionalmente, pessoalmente. Eu consegui um desenvolvimento muito rápido. Fiquei fascinada porque o processo de coaching é uma descoberta o tempo inteiro e eu estou transformada. Eu vou aplicar isso na minha área e foi fantástico. A Escola de Heróis verdadeiramente é um encontro com você mesmo.
É uma emoção, é todo um processo de mudança e transformação. Curso surreal. Na minha vida eu estou muito desafiado. Uma Adriana e conseguindo uma nova Adriana. É maravilhoso e eu espero que muita gente possa passar por isso. Hoje eu estou saindo com mais determinação, com mais foco, com mais vontade. Estou muito feliz, gostei muito das ferramentas e da metodologia. Acho que pode enriquecer outras pessoas. É realmente inexplicável. Uma técnica inovadora, Eu sou uma nova mulher, uma nova pessoa, o melhor ser humano. Muitos existem, poucos vivem. Evolução é uma escolha. Então, pessoal, esse vídeo eu passei para vocês para poder vocês conhecerem um pouco melhor sobre o meu trabalho. Quero dizer que se você quer dar um passo aí em qualquer direção, faça um curso, faça um curso de oratória, faça a escola de heróis, vai ser uma verdadeira mudança aí na vida de vocês. Aqui está o meu Facebook, está o meu YouTube lá, o meu canal, vocês podem acessar também o nosso site, tem um conteúdo gratuito enorme de palestras de diversos lugares que eu já dei. E agora, para a gente finalizar, a gente vai ouvir o grande discurso dela. Vem para cá, por favor. Salve de palmas para ela. Feche os olhos. Isso. Respira profundamente. Isso. Mentaliza aquilo que você quer. Quanto mais você vai respirando, você vai entrando na tua segurança. Vai trabalhando a tua postura profissional, suas mãos, a maneira que você vai falar, a condução da tua voz, ok? Eu não quero que você pense no que você vai falar, não. Eu quero que você fale com o seu coração. Início, meio e fim. Não importa o método, não importa nada disso. Fala com vontade, da maneira que você tem vontade de falar, com a verdadeira coragem que lhe foi dada e que você tem, e com a verdadeira força interna que você tem para vencer qualquer obstáculo, qualquer barreira e conseguir isso que você quer na sua vida. Respira profundamente, bem devagar. Vai entrando na seriedade e no respeito pelo teu profissionalismo, pelo teu trabalho, e bem devagar vai abrindo seus olhos, olha para as pessoas, isso, se posiciona aí no melhor lugar, e você vai dar o seu passo e vai fazer um discurso fantástico e maravilhoso que a gente vai te aplaudir de pé. Vai lá, energia! Meu nome é Suzane, eu sou formada em pós-graduação em gestão de pessoas e eu estou buscando uma oportunidade na área de RH. Eu sou atualmente secretária escolar, mas eu acredito e sei que essa oportunidade está bem perto de mim e eu aceito os desafios. Vou chegar, né? Eu quero trabalhar com oportunidades para recrutamento, para seleção, conhecer as pessoas, ver os pontos positivos, negativos, trocar experiências, ouvir. E eu tenho disponibilidade de horário, estou me oferecendo ao mercado de trabalho hoje com crescimento profissional e uma melhor oportunidade dentro da minha área. Aqui. Pode sentar que eu vou só finalizar rapidinho, eu tenho que falar algumas palavras de agradecimento. Eu juro que é muito rápido, mas eu tenho que agradecer algumas pessoas. Esse é o último curso dessa semana. Foram 8 cursos, meu corpo não aguenta mais, eu estou muito cansado. A gente teve uma grande dificuldade aí esses dias que uma funcionária nossa se acidentou. Eu quero aqui, de forma simbólica, mas de forma muito grata, oferecer esses 8 cursos a uma funcionária nossa que sempre colaborou com a gente, infelizmente sofreu um acidente e deixou a gente esses dias para se cuidar. Mas eu quero falar isso que é um símbolo, mas ela está no meu coração. Eu quero oferecer esses 8 cursos
para ela, que é uma pessoa que a gente gosta muito e sem ela a gente não poderia estar aqui trabalhando. E eu quero agradecer também outras pessoas que é importantíssimo. Hugo, a outra menina que fica aqui, ao secretário ao Baltazar, a Letraria Saraiva, a todas as pessoas que me apoiam e as pessoas que vieram aqui fazer esses cursos. Eu peço a colaboração de vocês para vocês divulgarem esse nosso trabalho, porque toda quarta-feira eu venho aqui dar uma palestra gratuita. Cara, é conhecimento. Eu falo de diversos temas. Eu acho que ano passado eu falei de uns 35, 40 temas diferentes. Eu trago as maiores atualizações do mercado, eu visito vários países estudando, pesquisando, empresas enormes, Nextel, Coca-Cola, e eu trago para cá esse conhecimento. E aqui é a oportunidade que a gente tem não só de me ouvir, mas de trocar, de aprender. Então divulguem o nosso trabalho, conversem com as pessoas a respeito desse trabalho e a gente está 100% à disposição. Então eu quero agradecer e quero finalizar com essa frase maravilhosa que é: muitos existem, poucos vivem. Evolução é uma escolha. Obrigado, gente! Não.